Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Todas as semanas temos esse encontro e nele falamos da Palavra de Deus, trazemos assuntos especialmente relacionados à Escola Bíblica Dominical, que a propósito você está convidado para participar da nossa Escola Bíblica todos os domingos, às 10 horas da manhã, numa igreja cristã Maranata mais próxima da sua casa ou pelo nosso canal no YouTube. A paz do Senhor, pastores Douglas, Júlio e Jerônimo. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Que bênção estarmos reunidos aqui mais Glória uma a Deus. vez. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar especialmente da pessoa do Espírito Santo. E eu me lembrei agora de Davi, está no Salmo 51, quando ele vai fazendo uma oração a Deus. Ele havia cometido um erro, o rei Davi. E aquele erro naturalmente o afastou da comunhão, da presença de Deus. O peso veio sobre ele, ou seja, o próprio Senhor o cobrou naquilo que havia acontecido. E ele vai orando essa oração no Salmo 51 e chega um momento que ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu acho que essa, talvez de tudo que um homem precisa buscar na sua vida, esse é o valor mais importante, né, Douglas? O mais importante. E naquele momento, eu fico imaginando assim, Davi viu de perto, pastor Sérgio, o que era um homem, um rei, um governante, perder o Espírito Santo. Ele viu o que aconteceu com Saul. Então, eu fico imaginando assim, ele não queria aquilo para a vida dele. Perder a comunhão, perder o governo do Senhor, perder a paz que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Ele não falou assim: Senhor, não tire de mim o reino, não tire de mim o exército, não tire de mim a... Não, eu não quero perder o Espírito Santo. De tudo que nós temos nessa vida, o mais valioso é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E quando Jesus vem ao mundo, nós não conhecemos Jesus como pessoa, né, em carne e osso. Já se passaram quase 2000 anos do nascimento, da morte, a ressurreição dele. Já tem tantos séculos, mas nós o conhecemos. E ele está vivo. Glória e é a assim Jesus. que ele quer se revelar ao homem. Amém. Como pelo seu Espírito Santo. Nós vemos tantas pessoas que são infelizes, se sentem derrotadas, e muitas delas têm tantos recursos culturais, materiais, de poder, mas são pessoas vazias porque falta a presença de Jesus, que quer se revelar e quer habitar no coração do homem. Exato, pastor Sérgio, porque quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele sopra a promessa do Espírito Santo, que vai se cumprir depois nos dias de Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Consolador. Amém. Ou seja, apesar você pode ter tudo talvez na vida, como o pastor Sérgio mencionou, a sua condição financeira pode estar indo bem, a sua família, você pode estar bem de saúde, mas vai faltar algo. Por quê? Porque existe um espaço, existe uma parte Amém. que só é preenchida pelo Espírito Santo, Glória a Deus. pelo Senhor Jesus na nossa vida através do Espírito Santo. Ou seja, a vontade de Jesus é que o homem seja o templo do Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo habite em nós, que o Espírito Santo viva em nós. Porque é assim a vida do servo. Você habita no Senhor porque você faz parte do corpo, mas você também tem que ter o Espírito Santo habitando em você, para que o Espírito Santo te governe. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu estava comentando há pouquinho que quando eu me converti, me chamou muita atenção, era jovenzinho, e a pessoa que começou a ir à igreja Maranata também, e começou a me falar sobre a vida, agora a nova vida que aquele rapaz estava tendo. Falava uma coisa, eu falava, meu Deus, isso é coisa de gente doida. Mas ele tocou num ponto que aquilo
foi gerando dentro de mim uma sede, porque ele falava de coisas que não é que eu nunca tinha vivido, eu sequer sabia que existiam. Como, por exemplo, Deus fala. Aí ele tinha uma Bíblia, ele pegava a Bíblia e dizia assim, Sérgio, você sabia que Deus fala pela Bíblia? Eu falei, não, isso não existe. Deus deu uma visão lá no culto. Mas que visão, revelação. Mas sabe o que me chamou a atenção, Júlio? Que aquele rapaz que me evangelizava, ele expressava uma alegria que eu nunca tinha visto. Então era uma coisa diferente. E aí, só para completar, um dia ele me disse assim, você quer ir ao culto hoje? O negócio de culto. Não, Deus revelou que o visitante que for ao culto hoje vai ser abençoado. Vai saber uma coisa, eu vou. Eu vou. Muito bom. E eu fui ao culto. E eu lembro o hino do clamor, depois do hino do clamor, o diácono mandou todo mundo sentar, eu peguei a Bíblia dessa pessoa que me levou. Falei, Deus, ele disse que você fala na Bíblia, não é? Eu quero saber se você fala mesmo. Na minha simplicidade, na minha ignorância, quando eu abri a Bíblia, Mateus 12:18, este é o meu servo, o meu amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem a minha alma se compraz. Eu não conhecia a Bíblia, mas eu entendi. Deus está falando, esse sou eu, ele quer falar comigo. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Como é que um homem, Júlio, que conhece Jesus, que tem uma experiência com o Espírito Santo, consegue viver sem essa bênção? Não conseguimos mais. Quem já provou a graça, a bênção do Espírito Pode até Santo, estar longe. mas ele tem ali uma centelha no coração. E o Senhor, ele tem promessas sobre essas pessoas. Há muitos hoje, nós temos visto isso, que estão voltando para a presença do Senhor. Você fez um batismo recentemente. Agora, né? recentemente, tivemos um batismo na nossa igreja e outras, a gente sempre fala o batismo, né? São daqueles que estão nascendo de novo em Cristo. Mas existem aqueles que estão voltando para o Senhor. Glória São a os que Deus. estão ressuscitando. Já foram vivos, perderam a sua comunhão, mas o Senhor está trazendo de volta. E essa experiência com o Espírito Santo, como vocês mencionaram, você só pode conhecer vivendo. É difícil Amém. falar do Espírito Santo. Jesus conversou com Nicodemos e disse a ele, olha, aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos não conseguia entender, era um mestre em Israel. Aquele João que é 3. isso mesmo. Aquele que é nascido do Espírito é como um vento, que assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Que Espírito. maravilha. Então é como um vento, você não sabe de onde vem nem para onde é difícil explicar, mas você pode sentir. Glórias a Deus. Só se você sentir que você vai provar o poder, e é algo que você nunca experimentou na sua vida, o poder do Espírito Santo. Porque não tem nada a ver com emoção, né? Exatamente, não tem nada a ver com emoção. Quando o Senhor fala, não é uma emoção, não é algo que vai tocar ali no seu intelecto, nas suas terminações nervosas, não. Ele fala na sua alma. Aleluia. Glória a Deus. E ele entra na sua alma, ele toca a sua alma, e muitos são batizados já na primeira vez, porque o Senhor é esse que a ele pertence o querer realizar. Se ele quiser batizar o homem, ele batiza o homem com o Espírito Santo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo durante Amém. esse programa. Glória a Deus. Aqui o Espírito Santo de Deus pode entrar na sua vida, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo agora. Amém. Porque o Senhor é esse que quer visitar o homem. É aquele texto, né, pastor Sérgio, que o Senhor abraça a nossa alma, né, pastor Jerônimo? Não é Isso nosso mesmo. corpo, ele abraça a nossa alma. É como se a nossa alma fosse cair na cova da corrupção. O rei Ezequias, né? Quando Ele foi usa essa curado, expressão. abraçaste, né? Amorosamente Abraçaste a minha alma, que não caiu na Maravilha. cova da Ódio. corrupção. É como se a alma dele estivesse prestes a cair e o Louvado Senhor seja o puxa Senhor. e Glória a abraça. Deus. Glória a Jesus. Então, a salvação, o batismo com o Espírito Santo é esse abraço. Sua alma vai cair numa cova, o Senhor te puxa ali no último segundo e te abraça. Glória E a você Deus. sente o calor do Espírito Santo. Posso contar uma pequena experiência? Claro. Há algum tempo, tenho evangelizado um colega de trabalho e sempre falando do Senhor, do Espírito Santo. E ele uma vez me fez uma pergunta, mas questão de dons espirituais, isso existe mesmo? Eu falei, não existe, Deus fala. Deus quer falar com você. Os dias passaram, eu o convidei para ir na igreja onde eu estou pastor hoje. Ele foi, sentou nos últimos bancos, alguém foi assisti-lo, que eu nem sei quem é, o diácono, ou o obreiro, eu não sei, ele não sabia nem dizer como é que era a pessoa que o assistiu. Eu sei que ele recebeu uma oração.
E no final a pessoa falou bem assim para ele: você tem algum motivo? Ele falou assim: olha, eu tenho minha esposa e meu filho. Aí ele recebeu a oração. No final o irmão falou para ele bem assim: o senhor falou a respeito dos seus 2 filhos. E ele ficou maravilhado, ele parou porque ele tinha um outro filho, uma filha da juventude. Mas desse casamento, né, agora que ele casou, ele tem um filho, então ele mencionou esse porque não quis mencionar o outro, ele talvez por timidez, mas o senhor falou: ó, os seus 2 filhos, eu estou te dando um sinal hoje, Glória eu a Deus. estou cuidando deles e de você. Aleluia. Aí ele me procurou depois e falou assim: olha, realmente, dom espiritual existe e Deus fala. Glória a Bendito Deus. seja o Senhor. Até porque o Espírito Santo não mudou. Glória a Jesus. O derramamento do Espírito Santo começou lá no dia de Pentecostes. Aliás, Levítico 23:2 fala das festas, as solenidades do Senhor, que começaram essas festas. Nós não vamos falar de todas, mas entre as festas mais importantes lá do povo de Israel, do Velho Testamento, estava a festa de Pentecostes. Então nós antes de falarmos do que aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, com uma igreja de quase 120 pessoas, ou cerca de 120 pessoas, só para contextualizar, Douglas, o que era essa festa do Pentecostes? A festa do Pentecostes acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. Era chamada uma das festas de peregrinação. Tinha 3 festas principais em que todo Israel e até pessoas dos países, né, dos locais circunvizinhos iam para Jerusalém. Então eram festas que você tinha assim, uma grande multidão, caravanas, crianças, né, cantando louvores. Eles subiam a Jerusalém Para adorar o Senhor. E a festa de Pentecostes era uma festa de uma celebração vinculada à agricultura. Ok. Por quê? Eram os primeiros frutos da colheita do trigo. Então, que interessante, né? Ali era uma glorificação ao Senhor pelos primeiros frutos, as primícias da colheita. Então, era uma festa que tinha uma grande movimentação e um sentido profético extraordinário, né, pastor Sérgio? Porque, Jerônimo, o dia de Pentecostes, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, aconteceu na festa de Pentecostes, que não foi por acaso, não foi coincidência ser na festa de Pentecostes. Como é que você traz essa aplicação profética no contexto histórico aqui colocado pelo Douglas? Pastor Júlio até falou em um outro programa, a festa de Pentecostes estava ligada a ofertar ao Senhor as primícias daquilo que era colhido. Ou seja, o melhor era para o Senhor. O Espírito Santo vem no dia de Pentecostes já, mas não com o homem ofertando o melhor a Deus, mas ao contrário. Que coisa. Deus estava dando o melhor ao homem, Maravilha. que é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que liberta o homem. Ou seja, naquela festa que era tão significativa para Israel, o Senhor estava mostrando algo que seria muito maior, muito mais significativo. Não seria uma festa das primícias, agora para a igreja seria o derramar do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso esse dia tão especial, não é porque a palavra Pentecostes é especial, ela marca o tempo, o dia, a festa. O que é especial é a descida do Espírito Santo sobre o homem. Bendito seja o Senhor. E profeticamente, né? Alguns ali já foram colhidos para o reino dos Que céus. coisa, hein? Quando Pedro entrega a primeira mensagem, que foi uma palavra revelada pelo Espírito Santo, ele usa duas referências em Salmos, que foram textos de Davi, do salmista, mas ele fala, não, ele não estava falando de si mesmo, ele estava falando de Jesus, que não viu a corrupção porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E ele vai fazendo aplicações ali, traz o texto do profeta Joel, e o que aconteceu ali? Uma colheita, porque muitos se converteram. Sobre Amém. toda a carne. Tinham pessoas de fora de Jerusalém, de Israel. De Outras várias nações, nações, nacionalidades, outras muitas nações, nações. outros povos, né? Foi uma colheita maravilhosa, né? Era a primeira colheita da igreja ali. Agora né? o texto fala
aqui de uma santa convocação. Ou seja, nós estamos falando aqui especialmente do Espírito Santo sendo derramado. Estamos afirmando, e à luz da palavra do Senhor, e tem tantos textos que poderíamos, ou que podemos até citar alguns deles, que não deixam a menor dúvida de que aquilo que foi a experiência daquela pequena igreja, depois dos milhares que foram se convertendo, e o evangelho que atravessou séculos e um dia nos alcançou, essa experiência é uma convocação, porque ela prepara um povo para o encontro glorioso com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Na verdade, a gente fala de convocação e tem dois aspectos. Um é que o homem, ele é convidado. Um dia eu fui convidado, você foi convidado, e a aceitação ao convite, ela tem que ser reafirmada todos os dias. Mas agora, independentemente de nós servirmos ao Senhor, do homem crer, de alguém que vem, que deixa, que nega a sua fé, a igreja fiel vai subir. O Espírito Santo vai embora. Mesmo que alguém não queira, mas eu quero desistir da caminhada, mas o projeto de Deus independe da vontade do homem. E há uma igreja que está debaixo dessa dispensação e que vai subir nessa santa e gloriosa convocação. Glória a Deus. Nós temos, por exemplo, pastor Sérgio, essas peregrinações eram comuns em Israel porque era uma ordenança do Senhor. O próprio Senhor Jesus, com 12 anos, ele vai à festa, não é verdade? Os pais voltam na caravana e ele fica, que é aquela passagem de Jesus no meio dos doutores. A gente tem, por exemplo, aquela história de Filipe que prega para o eunuco. Sim. Ele também estava numa festa em Israel. Ele estava voltando. O eunuco estava retornando. Então, e nós temos na Bíblia, por exemplo, no livro dos Salmos, do Salmo 120 até o 134, 15 hinos que são os cânticos das peregrinações. Salmos de romagem. Salmos de romagem, os cânticos das peregrinações. Por quê? Porque todos esses 15 salmos fazem menção a Jerusalém, as festas. O anseio de chegar na cidade, né? O Salmo 122, por exemplo, você falou da convocação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Maravilha. E aí tem uma parte desse salmo, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Porque a viagem era perigosa. Então iam aquelas caravanas. Ia criança, ia todo mundo, né? Ia a família inteira. De júbilo, né? De muita alegria. E eles já iam cantando, a festa já começava no caminho. Eles não esperavam chegar lá não. Eles já iam cantando, se alegrando. Quando chegava lá, era agora um alívio, porque eles venceram todos os perigos da viagem. E eles diziam, os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Isso está ligado a nós como igreja. A história da igreja, nós estamos no caminho, estamos glorificando o Senhor, esperando chegar. As caravanas estão indo, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia. As caravanas vão se... Jerusalém era um ponto de encontro. Exato. Para onde sobem as tribos. Então, quando o apóstolo João vê, ele fala assim, eu vi povos de tribos, línguas, nações em Jerusalém, congregados como um só povo. Com um detalhe, você que citou 3 festas principais em Israel, ou seja, eram dias de júbilo, de festividade, alguns dias durante o ano. Hoje, quem tem o Espírito Santo é festa todo dia, né? Nós vivemos em festa. E a nossa festa, né, pastor Sérgio, companheiros, e né, o senhor que nos assiste, a senhora, a nossa festa, ela é espiritual. Aleluia. Ela traz um júbilo, ela traz uma satisfação no Senhor, a comunhão, a alegria da salvação. Glória a Deus. E nada nesta vida pode tirar essa alegria. Que coisa, né? Você viveu uma festa... Nem se compara essa alegria. Nem se compara. E as provas dessa vida, as batalhas que todos nós passamos, não podem roubar esta alegria, porque a nossa alma está em festa com Glória Deus. a Deus. As bodas, pastor Sérgio, né? As bodas de Caná. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. E ali estava Jesus. Conhecemos. Em determinado momento faltou vinho. Jesus transforma a água em vinho. No bom vinho. No bom vinho. E aqueles colocam um bom vinho no começo, depois, quando todos estão satisfeitos, vem um vinho de uma qualidade inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, nós estamos vivendo a festa. Aleluia. A festa da salvação. Depois do terceiro dia, ou seja, depois que Jesus ressuscitou,
a igreja começou a viver a festa Glória da a salvação. Glória a Deus. E nós vamos terminar, esse texto é muito interessante das bodas de Caná, porque diz assim, e ficaram ali poucos dias, o final, Que coisa, hein? e logo depois subiram para Jerusalém, Amém. para a festa da Páscoa. Glória a Ou Deus. seja, nós estamos vivendo essa festa e vamos ficar poucos dias. É um Amém. pouco tempo aqui, porque em breve nós vamos para Jerusalém. Aleluia. É Jerusalém celestial. Glória a Deus. Glória a Jesus. E se você, o senhor, a senhora, pastor Douglas disse, nós vivemos em festa, se a sua vida não tem sido esse júbilo, essa alegria, mas você pode ter religião, conhecer Bíblia, buscar de alguma forma algo que você talvez nem conheça. Hoje é um tempo oportuno para abrir o coração, Amém. deixar o Espírito Santo entrar, fazer Glória. Amém. morada Amém. e transformar a sua vida. Glória a Deus. Aliás, 1 Coríntios 2, 4 a 5, mostra isso aqui, a experiência de Paulo. E aquilo que está aqui na palavra, este texto, não é para o passado, é para hoje. Para a igreja dos nossos dias, a igreja profética, para os restantes. A minha pregação, a minha palavra, isso não foi só discurso, palavra persuasiva, emocional, cânticos que mexem com o ego, não. Mas foi demonstração de quê? Do Espírito Santo e do poder. Aleluia. É isso que a alma precisa, não é? Exato. Que é interessante, pastor Sérgio, porque ele fala a minha palavra e a minha pregação. Existe um cristianismo hoje que tem trazido uma palavra própria, palavra para esse mundo, palavra misturada com as coisas dessa vida, autoajuda. Isso para o intelecto, para as emoções, faz bem, mas não para a alma. Amém. A autoajuda não é para a alma. A pregação, ou seja, a exposição dessa palavra é humana. Mas quando Paulo vem e demonstra, ele fala assim, mas sim em demonstração do Espírito, ou seja, a palavra verdadeira, a palavra inspirada pelo Espírito. Amém. E de poder, que é a palavra revelada, Glória a Deus. que é o poder do Glória a Espírito Deus. Santo através da palavra. Glória a Deus. Pastor Sérgio, Paulo enfrentava ali, junto com a igreja de Corinto, uma realidade que também é semelhante aos nossos dias, porque Corinto era uma cidade influenciada pela filosofia. Sim. Então, Paulo, quando traz essa exposição, ele fala isso, olha, aquilo que vocês estão ouvindo de mim não partiu da minha mente. Isso não é uma filosofia, isso não parte da razão humana, mas é a experiência com a presença do Senhor. Nos nossos dias, nós vivemos uma batalha também em relação a isso. E tem uma questão muito importante, nós já vamos botar aqui 1 Tessalonicenses 5 e depois Romanos 11 na sequência, que quando a gente fala, mas o cristianismo, hoje, aquilo que se rotula como cristão, em grande parte, perdeu o evangelho, perdeu a presença do Espírito Santo, se afastou do profético, da revelação, mas isso já foi uma advertência que está, ou é uma advertência que está na palavra. O Espírito Santo, hoje ele está agindo, mas ele pode ser extinto. A profecia pode ser desprezada. Romanos 11, 2, 4, mataram os teus profetas. Está aqui, ó. Na época de Elias. Então, esse é o grande cuidado que o homem pode ter, porque o Senhor não quer que ninguém fique apenas restrito a uma fé religiosa, teórica, só para esta vida, mas tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Sem dúvida alguma, o Espírito Santo é aquele que vai levar a igreja para a eternidade. É o agente de união. É o agente de união entre o homem e o Senhor, através da revelação de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando uma congregação passa a ouvir um pastor, as ideias de um homem e deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, ele perde toda a sua essência. Quando a palavra de Deus é pregada somente para esta vida, trazendo para o aspecto material, está perdendo a verdadeira essência do Evangelho, que é a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o coração do homem. Glória a Deus. Deus não quer simplesmente o homem dentro de uma igreja recebendo uma palavra voltada para essa vida.
de alguns anos. Não, Deus quer dar ao homem vida eterna. Essa é a maior mensagem da Glória Bíblia. a Jesus. Vida eterna através de Jesus Cristo e da operação do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo é tudo o que nós precisamos. Bendito seja o nome Glória do a Senhor. Jesus. Interessante esse texto aqui, porque fala de Elias, que ele se sentiu assim, não é verdade? Mas eu estou sozinho, sempre houve e há e haverá, até a volta de Jesus, Amém. um remanescente fiel. Glória a Deus. E a nossa mensagem é esta: o Espírito Santo está agindo, está fazendo uma grande obra, é a obra dos últimos dias. E você pode participar, abrir o seu coração, se entregar ao Senhor, ter sua vida transformada, ter vida em abundância, vida eterna. Glória a Deus. É o maior valor. Pode falar, Júlio. Existe um remanescente ali nesse texto. Tinham 7.000 que não se dobraram diante de Baal e estavam em fidelidade ao Senhor. Ou seja, há um remanescente até os dias de hoje. O homem não deve se isolar. Como nós falamos aqui das caravanas que iam para Jerusalém, era muito importante, porque você não deveria ir sozinho para uma viagem daquela. Haveria perigos Que coisa, hein? naquela viagem. Então, se você estava naquela caravana, você tinha alimento, você tinha uma estrutura de socorro se alguém adoecesse, você tinha proteção contra os assaltantes. Essa caravana tinha pontos, ela parava em algumas cidades e aí vinha aquele clamor: vamos à casa do Senhor, porque essa caravana ia crescendo, as pessoas iam sendo agregadas. Ou seja, aqueles que estão em casa agora. Eu Amém. quero servir a Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Existe uma caravana, a igreja Glórias a fiel Deus. Glória a Deus. é a caravana de Bendito Deus. seja Glória a o Senhor. Deus. No meio da igreja, no corpo de Cristo, há segurança, há salvação, há remédio para suas feridas, há toda essa estrutura pela operação do Espírito Santo que vai nos levar até a eternidade. Glória a Há Jesus. nesse texto algo que me chama muita atenção, porque o Senhor diz: reservei para mim Que coisa, hein? 7.000 varões Glória que a Deus. não se dobraram. Ou seja, é a igreja do Senhor. Glória a Deus. Amém. O fiel, aquele que não se deu para o mundo, mas se deu para Cristo. Reservei para mim, olha, eles são meus. Tesouro Glória a Deus. Não particular. são meus, Glória não do são tesouro meus, particular. são meu tesouro particular. Glória a Deus. Por quê? E quando nós vemos lá na carta à igreja de Sardes, em Apocalipse, assim, confirma os restantes. A palavra no original quer dizer reúne os restantes. Por quê? É o que o pastor Júlio falou. Os restantes estão sendo reunidos. Amém. A grande ceia mundial reuniu os restantes. Aleluia. Um pouco no Brasil, um pouco na Mongólia, um pouco lá nos Estados Unidos, um pouco em toda a terra, mas os restantes estão sendo reunidos pelo Glórias Espírito a Santo. Deus. O Pentecostes era uma festa de colheita. Ou seja, o Senhor está recolhendo esses restantes. Vai chegar o dia que essa colheita vai se encerrar no celeiro de Deus. Glória a Jesus. E no momento da colheita, ou seja, era um esforço, planta, aduba, rega, poda, o nosso esforço será recompensado. Glória a Deus. O fiel, aquele que toma a sua cruz, que renuncia à sua vontade, à sua carne e que segue Jesus, não importa a circunstância. Glória a Deus. Ele tem a sua recompensa. Vinde bendito. Glória a do Jesus. meu Pai. Aleluia. Que maravilha. Então, é isso tudo que nós esperamos. E para fechar, 1 Coríntios 14, 3, uma das as funções do espírito de profecia no meio da igreja: edificação, ou seja, nos mantém firmes, exortação, aponta os nossos erros Com amor. e o consolo nos momentos mais difíceis. Glória. Glória a Jesus. Douglas, o Espírito Santo está se manifestando e quem está disposto a ouvir, ele não negará a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a Bíblia nos afirma e nos assegura que aquele que pedir ao Pai o seu Espírito Santo, ele irá conceder. Deus tem essa dádiva para todos que nos assistem aqui, para o seu lar, para a sua família, como tem nos dado todos os dias. Louvado seja o nome Glória do Senhor. a Amém. Deus. Amém? Pai do Senhor, Amém. Amém. até semana que vem, querendo Deus.